falei para você, então, que os poderes, eles têm as suas atribuições, então eles têm as funções que nós chamamos de funções típicas. Então, o que são as funções típicas? São aquelas funções inerentes àquele poder. Então, quando a gente separou as funções do Estado, a gente separou assim: executivo, você faz isso, isso e isso; legislativo, você faz isso e aquilo; e judiciário, você faz isso aqui. Você está entendendo? Então, a gente dividiu funções que são típicas daqueles poderes. Só que dentro da ideia do sistema de freios e contrapesos, para evitar que um poder abuse desse poder, a própria Constituição estabeleceu a possibilidade dos outros poderes exercerem a função de um determinado poder de forma atípica. Então, a tia desenha assim, ó. Vamos pensar, primeiro, no poder executivo. O poder executivo, ele exerce de forma típica quais funções? Lembra? Representar, governar, administrar. Então, vamos colocar aqui, de uma forma genérica, a função governativa, que inclui aqui também a função administrativa. Beleza? Tá. O poder executivo, ele também possui função atípica. Então, a função típica é a função que nasceu aquele poder. Para que aquele poder nasceu? Ele nasceu para fazer isso aqui. Tá. Agora, de forma atípica, os poderes podem exercer as funções dos outros poderes. Quer ver? De forma atípica, o poder executivo, ele pode realizar função legislativa. Quer ver? Se eu te perguntar assim, ó, o presidente, ele pode criar alguma coisa que não é lei, mas tem carinha de lei? Tem tipinho de lei? Pode. Como é que é o nome dessa coisa? Medida provisória. Então, quando o presidente expede uma medida provisória, ele cria lá uma medida provisória, aquilo para mim e para você vale como se fosse uma lei. Tudo bem que ela é provisória, depois precisa ser convertida em lei e tudo mais, mas ela vale para mim e para você como se fosse uma lei. Então, eu posso dizer que o presidente da República, quando expede uma medida provisória, ele exerce função legislativa. Mas veja que essa função legislativa não é uma função típica dele, e sim uma função atípica. Então, o poder executivo pode exercer de forma atípica a função legislativa, quando, por exemplo, edita aqui uma medida provisória. Posso exemplificar mais. Quando o presidente expede um negócio chamado lei delegada. Para quem nunca ouviu falar, a lei delegada é um tipo de lei, e aqui é lei mesma, feita pelo Poder Executivo. Mas o presidente só pode criar lei delegada se ele receber uma autorização do Congresso Nacional. Então é como se o presidente chegasse assim e falasse: Congresso, me dá a competência aí que eu não tenho para legislar sobre esses pontos. E o Congresso fala assim: tá bom, presidente, pega e legisla. É possível isso acontecer? É possível. Essa é a tal da lei delegada. Então, exercício de forma atípica de função legislativa. Eu tenho ainda uma outra espécie aqui, que é o chamado decreto autônomo. Então, quando o presidente expede o tal do decreto autônomo, ele também, por exemplo, exerce função legislativa de forma atípica. Não vamos confundir decreto autônomo com decreto regulamentar. O presidente ele pode expedir um negócio chamado decreto regulamentar, que serve para regulamentar as leis. Então, tem uma lei, o presidente vai lá e regulamenta as leis. Isso não é exercício de função típica, atípica legislativa, esse é exercício de função regulamentar. Agora, o decreto autônomo não. O decreto autônomo é aquele tipo de ato normativo que não precisa de lei anterior. Então, eu posso afirmar que o Poder Executivo exerce de forma atípica função legislativa, quando, por exemplo, edita medida provisória, faz lei delegada ou expede decreto autônomo. Aí você deve estar se perguntando: professora, e a função jurisdicional? A função jurisdicional é a função de solucionar conflitos, lembra disso? Só que uma das principais características da função jurisdicional é a de solucionar conflitos com definitividade. Então, cabe ao Poder Judiciário julgar coisas de forma definitiva.
Então, o judiciário é o único que faz aquilo que a gente chama de coisa julgada. O que é coisa julgada? É quando ele decide e ninguém mais muda aquilo que está decidido. Isso é fazer coisa julgada. Essa é uma atribuição do Poder Judiciário. Então, cuidado aqui com a sua prova. O Poder Executivo, ele não tem função jurisdicional. Isso porque o Poder Executivo, apesar de poder julgar coisas, ele não julga com definitividade. Então, se vier assim, ó, na prova, o Poder Executivo exerce de forma atípica função jurisdicional. A sua resposta é não. Não por quê? Porque não decide, não julga com definitividade. Agora, cuidado. O que o Executivo tem de forma atípica é a função de julgamento. Aí, julgamento sim. Quer ver que você sabe? Imagine assim, ó. Um processo administrativo disciplinar, um PAD. O cara é servidor e vai responder a um processo administrativo disciplinar. Ao final desse processo administrativo disciplinar, pode ser julgado, e que vai ser julgado, pode ser aplicada uma penalidade a esse servidor. Não pode? Pode. Nesse caso, não teve um julgamento? Como se fosse o judiciário? Não está solucionando um conflito? Está solucionando um conflito. Mas por que não é função jurisdicional? Porque nesse caso, quando o executivo julgar, ele não vai julgar de forma definitiva. Porque essa decisão proferida pelo executivo pode ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Então, a gente pode afirmar que o executivo, de forma atípica, que não é o normal, que ele não está lá para julgar, mas de forma atípica, ele pode exercer função de julgamento, mas não função jurisdicional. Você está entendendo? Então, falou jurisdicional, você pensa, é quando decide de forma definitiva, faz coisa julgada. O executivo não faz coisa julgada no sentido de tornar imutável, no sentido de não recorrível. O executivo não faz isso. Ele julga coisas, mas essas coisas que ele julga podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Ok? Então, jurisdicional não, função de julgamento sim. Por exemplo, quando julga aqui em um PAD. Maravilha? Tá. E o Poder Legislativo? Vamos fazer essa mesma análise agora com o Legislativo. O Poder Legislativo, ele possui funções típicas. A principal é a função legiferante, né? Que é a função de legislar, criar normas gerais, abstratas, imperativas, não é? Então, a função do legislativo, de forma típica, é legislar, criar lá, através de normas, de leis, direitos e obrigações para mim e para você. O legislativo também tem outras funções, função de fiscalizar, dentre outras competências do Poder Legislativo, mas que a gente aprofunda isso lá no tópico de Poder Legislativo. Que eu quero aqui que você fique com a principal função do Legislativo, que é a função de legislar. De forma atípica, eu tenho as outras duas, não é isso? Então, de forma atípica, deixa eu ver que cor que eu fiz aqui, roxa. De forma atípica, o Poder Legislativo pode exercer função administrativa? E o que você me diz? Claro que sim. Ora, o Poder Legislativo pode realizar atos administrativos? Claro que sim. Aliás, todos os poderes exercem função administrativa. O Executivo de forma atípica, o Legislativo exerce função administrativa de forma atípica. Por exemplo, eu não tenho a possibilidade de concursos públicos no âmbito do Legislativo? Sim. Então, quando ele convoca concurso, ele está exercendo função administrativa. Ele está legislando? Não está. Ele está exercendo função administrativa. Quando, por exemplo, o Poder Legislativo concede férias aos seus servidores. Sei lá, manda comprar um café que está faltando lá na repartição. Nesse caso, veja que ele não está legislando. Ele está realizando atos de natureza administrativa. Essa é a função dele? Não é a função dele. Típica, mas de forma atípica ele pode fazer. Até para assegurar a este poder maior autonomia,
maior independência. Então imagine, por exemplo, que toda vez, sei lá, que o Poder Legislativo precisasse de um café, ele tivesse que ligar para o Executivo, Executivo, compra uns café para mim, que eu tô sem aqui. Né? Falta independência aqui ao poder. Então, para isso que o Poder Legislativo também exerce função administrativa. Então, posso colocar aqui, ó, quando faz concursos, concede férias, compra o café lá, né? E a função jurisdicional? Será que o Poder Legislativo exerce função jurisdicional? Olha aqui que querida essa parte. Será que o Poder Legislativo, ele julga alguém de forma definitiva? Que função jurisdicional é julgar com definitividade, fazendo coisa julgada. Será que o Legislativo, em algum momento, ele pode julgar pessoas de forma definitiva? E a resposta é sim. Cabe ao Senado Federal, que é Poder Legislativo, julgar determinadas pessoas nos crimes de responsabilidade. E olha que coisa, essas decisões proferidas pelo Senado, na hipótese de crime de responsabilidade, que é o tal do impeachment que você conhece, são decisões definitivas. Então, quando o Senado julgou o impeachment da ex-presidente Dilma, e ele julgou e falou, está impeachmentada, está afastada, será que eu posso submeter essa decisão à apreciação do Poder Judiciário? Não posso, não posso. Por quê? Porque a decisão do Senado é uma decisão irrecorrível. Quando o Senado julga num crime de responsabilidade, ele exerce sim função jurisdicional. Só que eu te pergunto, nesse caso, é uma função típica do Legislativo julgar as coisas de forma definitiva? Será que ele nasceu para julgar? Não, quem nasceu para julgar é o Judiciário. Mas o Legislativo, de forma atípica, pode exercer função jurisdicional. Quando, então? Quando julga determinadas pessoas nos crimes de responsabilidade. Então, quando o Senado julga no crime de responsabilidade. E a pergunta do milhão está aqui, ó. E as CPIs? E as CPIs? As comissões parlamentares de inquérito. Quando eu crio uma CPI, o que é a CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela serve para quê? Ela serve para investigar determinados fatos, por um prazo também específico, que o parlamento ali queira investigar naquele momento. Eu te pergunto, a CPI, ela se refere ao exercício de função típica do Legislativo ou exercício de função atípica? Vamos pensar um pouquinho mais. Eu disse para você que o Poder Legislativo, ele tem função legiferante, que é a função de legislar, não disse isso? Sim. Mas eu também disse para você que o Poder Legislativo, além de legislar, ele também exerce qual função? Vou colocar aqui agora. A função de fiscalização. Não é para isso que o Legislativo é criado? Para legislar e para fiscalizar, inclusive os atos do Poder Executivo. Olha o sistema aí de freios e contrapesos. Então, o Legislativo possui a função de legislar, mas também a função de fiscalização. Aí eu te pergunto, a CPI serve para quê? A CPI serve para julgar ou a CPI serve para investigar, fiscalizar? A CPI, ela serve para fiscalizar. Então, a CPI, ela serve para investigar um determinado fato no exercício de função típica. Então, quando o Legislativo cria uma CPI, ele está exercendo função típica ou atípica? Ele está exercendo função típica. Então, vou colocar até aqui, ó. Vou até mudar essa estrelinha daqui para cá, ó. Quando o Poder Legislativo cria uma CPI, ele exerce função típica de fiscalização. Mas, professora, eu achava que a CPI seria exercício de forma atípica de função jurisdicional. E eu te respondo, a CPI julga pessoas? CPI não julga ninguém. CPI não julga. Aliás, é um mito isso também que acontece. Você já viu aquela tua tia que fala assim, ó. Ó, eu tenho várias tias assim. Você viu aquela CPI?
Pra mim, né? Eu sou professor de constitucional. Você viu aquela CPI? Vi, tia, tô acompanhando. Tá. Você viu que ninguém foi preso? Eu falei, na CPI, tia? É. Ninguém foi condenado. Eu falei, graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Imagine um grupo de deputados ou senadores podendo prender as pessoas. Perigoso, hein? Um grupo de deputados ou senadores podendo julgar pessoas. Isso aqui é um risco, não podemos correr esse risco, não. Então, por isso que a CPI, ela não julga ninguém, ela não manda prender ninguém. Quem faz isso é o judiciário. A CPI, que é função aqui do Poder Legislativo, ela só investiga. Pensa na CPI como um inquérito. É um inquérito parlamentar. Então, os deputados ou senadores, dependendo do tipo da CPI, vão investigar, recolhe as provas e manda para quem tem competência para investigar, para denunciar o que for. Você está entendendo? Então, por isso que a CPI não é exercício de função atípica jurisdicional. Porque a CPI, apesar de investigar e se parecer muitas vezes, né, com o Poder Judiciário e tudo mais, ela não é exercício de função jurisdicional. Beleza? Porque ela não julga ninguém de forma definitiva. Aliás, ela não julga ninguém de jeito nenhum, tá? E para finalizar, vamos falar do Poder Judiciário, né? Do Poder Judiciário. O Poder Judiciário também possui funções típicas. Qual a função típica do Judiciário? Poxa, agora já, né? Decorou já, né? Julgar conflitos com definitividade, que é a tal da função jurisdicional. Tá. Mas será que ele também tem função atípica? Todos têm. Função atípica é a função dos outros dois, lembra? Então, função atípica administrativa e função atípica legislativa. Tá. Eu te pergunto. Aqui. O Poder Judiciário, ele pode, de forma atípica, realizar atos administrativos? Claro que sim, claro que sim. Quer ver que você sabe? Quando o Judiciário faz concurso, aí o pessoal de tribunais, Quando o Judiciário, por exemplo, concede férias para os seus servidores, ele não realiza atos de natureza administrativa? Sim. Então, o Poder Judiciário exerce de forma atípica função administrativa. Então, vamos colocar, ó, função administrativa. Quando faz concurso, mesma ideia, concede férias, coisa boa. E a função atípica legislativa? Será que o Poder Judiciário, ele faz alguma coisa que tem carinha de lei? Tipo uma norma que vale, impõe coisas para as pessoas? E a resposta é sim. Quer ver? Quando o Poder Judiciário, os tribunais, criam seus regimentos internos. O que é um regimento interno do tribunal? Uma lei aplicada para aquele tribunal. Então tem artigo, tem inciso, tem parágrafo. Inclusive cai em prova de um monte de gente, né? O regimento interno daquele tribunal. Eu brinco que é a matéria de regimento inferno, porque é um saco isso daqui lá. Então, o regimento interno de um tribunal é um tipo de lei criada pelo próprio tribunal. Isso é exercício de função típica? Não. O tribunal não nasceu para fazer esse tipo de lei. É exercício de função atípica. Então, quando o tribunal realiza lá ou elabora o seu regimento interno, ele faz isso no exercício de função atípica legislativa. E a pergunta que não quer calar: e as súmulas vinculantes? Deixa a tia falar aqui. O que é súmula vinculante? Súmula, não vinculante, súmula é a uniformização do entendimento de um tribunal. Então vamos imaginar que aquele tribunal já decidiu várias e várias vezes a respeito daquela matéria.
E ele falou assim, gente, eu tô cansado de julgar isso aí, pelo amor de Deus. Eu já falei que é desse jeito que eu penso. O que ele pode fazer? Ele pode criar um enunciado, dizer assim, olha, é assim que eu entendo. Olha, é assim que eu penso. E ele edita uma súmula. As súmulas servem para quê? Para nortear as pessoas que precisam do Poder Judiciário. Então, por exemplo, chega um cliente lá no escritório e fala assim, eu queria entrar com uma ação assim, assim. Aí, por exemplo, eu sei que tem uma súmula, né, de um tribunal que diz o contrário. Eu falo, cara, os tribunais não pensam desse jeito, não. Os tribunais pensam daquele outro jeito. Então, a súmula, ela serve para uniformizar, trazendo maior segurança jurídica, o entendimento da jurisprudência de um determinado tribunal. Logo, eu tenho súmulas, por exemplo, do STF, eu tenho súmulas do STJ, eu tenho súmulas do TST, eu tenho súmulas de diversos tribunais. Só que existe um tipo de súmula que não serve só para orientar, né? Só para dizer, nós estamos pensando desse jeito. Existe um tipo de súmula que é editada apenas pelo Supremo Tribunal Federal, que são as chamadas súmulas vinculantes. E as súmulas vinculantes, elas são assim chamadas porque elas vinculam a atuação da administração pública, que não pode contrariar a súmula vinculante, e elas também vinculam a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário, demais abaixo do STF, que também não podem decidir contrários a uma súmula vinculante. E daí eu pergunto, será então que já que a súmula vinculante, ela é vinculante, ela seria exercício de função atípica legislativa? Porque quem é vinculante é a lei, não é isso? Que a gente tem que obedecer e tudo mais? E a resposta é não. A súmula vinculante, ela é exercício de função típica do Poder Judiciário. E te explico por quê. Porque a súmula vinculante, ela não vincula o Poder Legislativo. Então, pode ser que o STF crie uma súmula vinculante dizendo tal coisa. E o Legislativo vá lá e faça uma lei dizendo exatamente o contrário. Não tem problema nenhum. Isso porque a súmula vinculante, ela não chega a ser uma lei, porque ela não vincula a atuação do Poder Legislativo, que inclusive pode legislar de forma diferente. Mas, professores, se tiver uma súmula vinculante dizendo A e uma lei dizendo exatamente o contrário, qual que eu sigo? A lei. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o legislativo que pode me impor, que pode me dar um direito ou pode me impor uma obrigação. A súmula, ela serve para nortear, que uniformizar a interpretação e sim vincula a administração e os demais órgãos do Poder Judiciário na hora de julgar. Mas ela não é considerada como exercício de função legislativa. Ok isso aqui? Então, quando o Judiciário, o STF aqui especificamente, que é só ele que pode, edita uma súmula vinculante, ele exerce função típica e não função atípica de natureza legislativa. Muito bem, encerramos esse nosso super bloco de separação dos poderes. É o bloco que eu costumo dizer assim, é uma vez que você assiste isso aqui e depois você vai ver que você vai aproveitar esse conteúdo em diversos outros tópicos da Constituição. Então, quando for falar em separação dos poderes, quando falar de poder executivo, legislativo, judiciário, tenho certeza que você vai lembrar aqui das características dessa nossa aula de princípios fundamentais. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.